Paulo se reapresentou na manhã desta segunda-feira, depois de perder na estreia do Campeonato Brasileiro aqui no Morumbi para o Fortaleza. E olha, esse início de semana começou assim como foi o final de semana. Não começou muito bem. O São Paulo, que já tem um departamento médico cheio, pode ter mais um jogador de molho para essa temporada de 2024. Olha, por enquanto, Luiz Gustavo, Moreira, Patrick, Rafinha, Lucas, Wellington, Rato e Ferreirinha fazem parte deste grupo que participam do DM. E agora pode ganhar mais um neste elenco de contundidos. Eu estou falando do Rames Rodrigues, que ele sentiu um incômodo muscular, passou por exames nesta segunda à tarde e virou dúvida para a partida contra o Flamengo nesta quinta-feira. E amanhã o Thiago Carpini comanda o último treino antes do voo para o Rio de Janeiro para enfrentar o Flamengo no Maracanã. E a fase do treinador não é nada boa. Neste final de semana saiu mais uma vez vaiado depois do 2-1 para o Fortaleza, ele que foi vaiado já algumas vezes pelos torcedores aqui no estádio do Morumbi. E o Thiago Carpini não vive uma boa fase desde da final contra o Palmeiras na Supercopa. Depois que conquistou este título, foram 12 partidas, sendo 4 vitórias, 4 empates e também 4 derrotas. Bora falar agora sobre o São Paulo, que já levou 2 nãos de técnicos ao longo dessa segunda-feira. Só para fazer uma breve recapitulação. No domingo, dirigentes do São Paulo se reuniram através de uma videoconferência e decidiram que o Carpini não seria mais o técnico. Mas, antes de anunciar sua saída, a ideia do tricolor é encontrar um outro comandante. A partir dessa segunda-feira, iniciou-se a busca por técnico. Eles debateram uma série de nomes e já existiram as primeiras conversas. Eu posso assegurar para vocês que 2 técnicos importantes, de garbo, recusaram ofertas feitas pelo São Paulo. Não dá nem para dizer que existiram ofertas, mas dá para dizer que recusaram as primeiras investidas. O São Paulo quis entender condições de negócio, eventualmente se esses técnicos topariam discutir qualquer avanço, e a resposta foi negativa. Essa pessoa que me afirmou que já existiram as negativas não quis dar nomes, mas eu posso imaginar que trata-se de técnico grande. A pessoa chegou até a falar em devaneio, expressão utilizada por ela. Enfim, por devaneios, e eu me dou o direito de imaginar alguma coisa como José Mourinho, que foi um técnico já pensado por vários são paulinos. Carlos Carvalhal é outro pretendido por vários torcedores do São Paulo, mas o Carvalhal tem dito não a vários clubes brasileiros, o último deles o Botafogo. Diante dessa realidade, imagino que os dirigentes do São Paulo já tenham colocado os pezinhos no chão e agora trabalham com nomes bem mais simples, mais modestos, dentro da realidade financeira do São Paulo. Um que eu tenho certeza que faz parte dos planos é uma alternativa: Luiz Ubeldia, técnico argentino campeão na temporada passada da Sul-Americana com a LDU. Nicole Hernan Crespo foi oferecido ao São Paulo na semana passada, mas há dentro do tricolor, especialmente na Barra Funda, muita resistência em relação ao trabalho do argentino, que só poderia assumir o São Paulo no mês que vem. Tô para te dizer que o Crespo tem chances pequenas. Juan Carlos Osório também havia sido sugerido, mas não causou grande empolgação. Mano Menezes, Felipão e Luxemburgo estão descartados. A busca do São Paulo hoje é por um técnico estrangeiro. Assim que tiver qualquer novidade, conto para vocês. Antes de mudar de assunto, só contar que o Rames Rodrigues passou por exames de imagem que apontaram uma lesão muscular de grau 1 na coxa dele, está fora do jogo contra o Flamengo. Tá difícil a situação. Aliás, agora está acontecendo o quê? O treinamento no CT da Barra Funda, trabalho segue normal, com o Carpini comandando o time. O Carpini está comandando o treinamento. Está toda a diretoria de olho nesse trabalho. Estão lá no banco de reservas, todos eles. Eles sempre frequentam, mas a diretoria está presente no treinamento. O que chama a atenção e o que eu trago de informação é, diferente do jogo contra o Tadieres, diferente do que foi aquele jogo contra o Cobressal, que no final do jogo houve assim muita certeza da direção e de cravar que ele continua, que ele é o treinador e que o trabalho segue. Depois do jogo do Fortaleza, houve um distanciamento entre a direção e o Carpini.
Ontem, até mais ou menos às 3 da tarde, 2h30, 3 da tarde, ninguém da diretoria tinha ligado para o Carpini. Ninguém tinha ligado para o Carpini. E o rumor no Morumbi era, pode ter uma decisão de mudança de comissão técnica ainda no domingo, o que foi desbancada essa ideia. Depois, mais tarde, eu conversei com algumas pessoas que me disseram, não vai ter nenhum tipo de mudança, o Carpini vai ser o treinador até o jogo contra o Flamengo, ou pelo menos será o treinador contra o Flamengo. E aí eu recebi a seguinte frase, foco no jogo da quarta. E a leitura que eu faço desse foco no jogo da quarta o jogo da quarta pode ser decisivo para a permanência do Carpini. E assim, sinto, né, ouvindo o bastidor e ouvindo as pessoas do dia a dia do CT e do dia a dia do Morumbi, há um enfraquecimento do Carpini nesse momento. Os jogadores estão com ele, mas há um distanciamento da diretoria em relação ao Carpini, em relação àquela certeza toda de falar, olha, estamos bancando ele aqui, ele é o treinador. Isso não está acontecendo. O Carpini está totalmente ciente da pressão gigantesca que ele sofre agora, que é a maior de todas. Assim, está exatamente no pico mais alto da pressão do Carpini à frente do São Paulo. Ele tem consciência, vai montar o time para o jogo contra o Flamengo e ele até pensa algo no sentido assim, se é para trocar, não posso fazer nada. É decisão da diretoria. Então, assim, vai ser fundamental esse jogo da quarta-feira no Maracanã para a permanência ou não do Carpini. Meu sentimento é que se tiver qualquer resultado, que seja um empate, mas que não jogue direito, o Carpini não continua no São Paulo. Sobre buscar treinadores, me garantem que o São Paulo não contactou ninguém. O que está acontecendo é um movimento contrário. Tem muito intermediário, tem muito agente, não é nem agente direto de treinadores, mas intermediários fazendo contato. Tô com fulano aqui, fulano está disponível, hein? Fulano está aqui, hein? Vocês não querem analisar fulano? Isso está acontecendo, esse movimento contrário, dos intermediários oferecerem treinadores livres no mercado, fora do Brasil e dentro do Brasil. Mas o São Paulo ainda não fez nenhum movimento para contratar treinador. E aí eu perguntei para uma fonte, se de repente houver uma mudança, como é que vocês vão trabalhar nisso? Como é que a direção vai trabalhar nisso? E a resposta foi, não tem como pensar nisso agora, mas o São Paulo tem mapeados muitos treinadores, mesmo na época em que contratou o Carpini e já tinha ali um mapa do mercado. Aí é reativar esses contatos se houver a saída do Carpini, se acontecer. Tinha um comentário aqui, André, acho que era do Douglas Sena, eu perdi, mas ele perguntava por que insistia no Carpini? Vale a pena? A direção espera que ele tenha uma mudança de postura, mas eu acho que não é nem por aí a pergunta, né? Porque a direção não está contrária à postura do treinador, só está tentando dar mais tempo. Pelo que eu entendi é isso, né? Da informação que você tem trazido para a gente nos últimos programas. Não, e tem também um fato importante disso, que são os jogadores. Os jogadores têm ido a público falar na zona mista, falar em entrevista que o Carpini é o treinador e que eles estão fechados com o Carpini. E isso acaba sendo uma inversão de papéis ali, porque essa era a função do Júlio Casares, era uma função do Belmonte, do Rui Costa, do Muricy Ramalho. O Muricy Ramalho tem papel importantíssimo na contratação do Carpini, né? Ele foi uma palavra forte na hora de fechar com o Carpini. E existe também uma situação que os jogadores estão do lado do treinador e a direção entende que esse tempo ao Carpini foi muito pela escolha que foi feita, e uma escolha que teve um peso muito grande de um cara que é muito gigante dentro do São Paulo, que é o Muricy Ramalho. Então, assim, claro que a pressão é grande e pode ficar ainda mais insustentável se perder para o Flamengo, mas eles querem esticar ao máximo a corda para ver até onde dá. Muita gente ainda acredita no trabalho do Carpini, tem uma ala forte dentro da direção do São Paulo que acredita que o trabalho pode ter ali, pode ter uma reviravolta, mas é muito difícil acreditar com a pressão que vem do externo, que é muito grande. Porque a gente tem essa loucura que é o futebol brasileiro, de você sempre ter certeza de que é questão de tempo a queda.
E a tabela atrapalha muito, né? Porque Flamengo fora de casa, Atlético Goianiense fora de casa, Barcelona fora de casa e depois Palmeiras, no Morumbi. É muito difícil essa tabela. Tá? A sequência é muito complicada. Agora, se ele ganha do Flamengo na quarta-feira, só que não pode ser assim, né? Olha, se tem 3 zagueiros, o Luciano mata a bola sozinho. Sozinho. Como diria Rômulo Mendonça, plagiando Peninha, na voz de Caetano Veloso. Por que você me deixa tão solto? E se eu me apaixonar por alguém? O PVC, o Olha Elton só. Carvalho está falando exatamente isso aqui no nosso chat. O zagueiro deixa o cara matar no peito no meio de 2 zagueiros e o Carpini tem culpa o quê nisso? Aqui acho que até tem, porque aqui os alas já não estavam mais, né? O time foi jogado pro ataque com 2 alas que eram pontas, ou meias, o William e o Eric. E aí toma um contra-ataque, o Pedro Augusto fez um lançamento maravilhoso pro Machuca, e o Machuca faz eu não vou fazer trocadilho, e o Machuca faz o gol, o segundo gol. Eu acho assim, o silêncio da diretoria do São Paulo é constrangedor. Depois do jogo, evidentemente todo mundo procurou algum diretor e há uma ordem silenciosa no Morumbi de não falar. Então fica essa ordem dizendo não vai se falar, e aí você não fala com quase ninguém, exceto quando o Éder Traschini, por exemplo, consegue falar com o Júlio Casares na semana passada. O Hernan está falando, a gente está falando com gente, mas se você quer manter o treinador numa situação como a derrota para o Fortaleza em casa no sábado à noite, um diretor tem que aparecer. Se não, ficar a quase certeza de que, olha, eles vão esperar o jogo do Flamengo. E esperar o jogo do Flamengo, se você tem convicção de que o trabalho é bom e tem que continuar, você tem que chegar e dar a cara e falar isso. Se você tem convicção de que se perder para o Flamengo, vai tocar o técnico, esperar o jogo do Flamengo nessa situação é minha responsabilidade. Porque a lógica é perder para o Flamengo no Maracanã. E o risco é tomar uma goleada. Então, no fundo, a diretoria, ou ela acredita na sequência do trabalho, e nesse caso tem que se posicionar e proteger o trabalho, ou ela não tem mais certeza nenhuma, e nesse caso tem que trocar. Não esperar a derrota para o Flamengo. Ou a espera de um milagre, o nome do filme, né? Porque ganhar do Flamengo no Maracanã, sendo que o Flamengo não perde no Maracanã, é esperar pelo quê? Acho que você foi muito bem nessa, PVC. Como o Murilo Amaral colocou aqui rapidinho, Hernan. Imagina a gente trabalhar com a notícia de que seremos demitidos se a gente não entregar uma boa reportagem. Não é uma situação tranquila para ele. E no Brasil existe um fetiche pela troca de treinador, né? Que é uma coisa absurda que acontece no futebol brasileiro. Não se dá. Ponto fora da curva é o Fortaleza, o adversário do São Paulo, que bateu o São Paulo no Morumbi. Esse é um ponto fora da curva. O Vojvoda ficou um turno inteiro na zona de rebaixamento, na lanterna, e acreditaram no trabalho, e o trabalho teve uma reviravolta, mas isso é um ponto fora da curva muito absurdo no futebol brasileiro. Sábado, bastidor, acaba o jogo, jogadores vão até o Carpini, aquela conversa, o vestiário estava assim, mais calado, estava muito para baixo, e não houve uma comunicação entre diretoria e Carpini ao final do jogo, eles não conversaram. O Carpini vai para a coletiva, e depois da coletiva ele vai embora para casa. O São Paulo teve o dia livre no domingo. Ontem, até as 3, 4 da tarde, não teve nenhuma comunicação. Alguns jogadores mandaram mensagem. Tá difícil a situação. Aliás, agora está acontecendo o quê? O treinamento no CT da Barra Funda, trabalho segue normal, com o Carpini comandando o time. O Carpini está comandando o treinamento. Está toda a diretoria de olho nesse trabalho. Estão lá no banco de reservas, todos eles. Eles sempre frequentam, mas a diretoria está presente no treinamento. O que chama a atenção e o que eu trago de informação é, diferente do jogo contra o Tadieres, diferente do que foi aquele jogo contra o Cobressal, que no final do jogo
houve assim muita certeza da direção e de cravar que ele continua, que ele é o treinador e que o trabalho segue. Depois do jogo do Fortaleza, houve um distanciamento entre a direção e o Carpini. Ontem, até mais ou menos às 3 da tarde,